Tudo bem, meus amigos? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto, professor de Geografia, Geografia Econômica, Geografia Política. Há alguns anos aí venho preparando vocês para a prova do QAM, né? E a gente está nessa luta aí há algum tempo. Vamos comentar, né, sobre a prova de 2024, a prova desse ano. Eu achei uma boa prova, eu achei uma prova bem feita, bem elaborada, não estava difícil. Eu percebo que tudo que a gente comentou durante esse ano aí de preparo estava lá na prova, né, tudo que a gente comentou estava lá na prova, então eu fico muito, muito feliz porque, né, a gente acabou entrando num caminho legal que deu para, né, para os alunos que tiveram aula, que, né, fizeram os exercícios comigo, eu sinto que eles estavam preparados para fazer essa prova, então isso me deixa feliz, né? Me deixa, tipo, cumprir meu trabalho, né? Trabalho cumprido, tá? Então, vamos ver aí essas questões. Eu achei uma prova, como eu falei para vocês, né? E foi abrangente, a prova veio com assuntos sobre globalização, urbanização, migração, né? Meio ambiente, a questão de fontes alternativas. Quer dizer, então, né, quase assim, os assuntos relacionados foram assuntos bem, bem corriqueiros, né, que a gente tem sempre comentado nas aulas. O assunto sobre a Antártica não era novidade nenhuma, visto que, né, o programa do ProAntar estava na bibliografia de vocês, então era, né, bem previsível que ia cair uma questão de Antártica na prova de vocês, né? Então, eu acho que foi uma prova boa, achei uma prova bem elaborada, e os alunos que se prepararam, não tinha muitas pegadinhas, né? A gente sempre costuma falar que a prova de vocês tem muitas pegadinhas, eu não senti muitas pegadinhas nessas provas, quer dizer, estavam as perguntas mais diretas, né? Então, isso foi bom, porque, né, aquele aluno preparado, que estava por dentro da matéria, ele conseguiu realizar a prova a contento, né? Então, e eu fico feliz com isso também, que os meus alunos, né, me entraram em contato, falando que, né, a prova estava fácil, que me viu ali na prova, quer dizer, então isso me deixa bastante satisfeito, né, por esse ano aí que a gente trabalhou junto. Tá bom, gente? Então vamos começar, né, com a prova, vou corrigir a prova verde, tá? Então são questões da prova verde. A gente vai começar, então, falando um pouco sobre essas questões. Vamos lá, então. Então, essa questão aí sobre a prova verde. A primeira questão foi uma questão bem interessante sobre urbanização. Quer dizer, uma questão bem, bem direta sobre urbanização, falando dos problemas, né, da urbanização, quando acontece, né, principalmente quando as pessoas saem, por exemplo, né, da zona rural, vão para a zona urbana, chegam nas cidades, nos grandes centros urbanos, provocam um grande crescimento das cidades, um crescimento desordenado das cidades, essa cidade que não está preparada para receber essas pessoas que chegam, né? Então, tudo isso causa o quê? Uma certa desordenação urbana, vamos dizer assim, né? As cidades não estão preparadas, as pessoas acabam indo para as periferias das cidades, isso eu, né, cansei de mencionar nas aulas para vocês, esse crescimento urbano é um crescimento desordenado, então, e quando as pessoas chegam às cidades, né, elas vão acabando o quê? Né, criando espaços segregacionistas na cidade, quer dizer, existe toda uma fragmentação espacial em que, né, existem áreas mais nobres, onde estão as pessoas com maior poder aquisitivo, áreas menos nobres, então, né, geralmente nos subúrbios, quer dizer, nas periferias das cidades, gerando grandes problemas socioeconômicos, né, como problemas de trânsito, de falta de saneamento básico, submoradias, tudo isso está incluído, né, nessa migração desordenada e nesses problemas causados, né, os problemas das cidades causados por essas migrações desordenadas. Tá? Então, vamos às questões aí.
Para a gente ver, ó, foi uma questão, né, tendo como referência, por exemplo, o livro do Elia Labiute, né, o território e sociedade, quer dizer, então uma questão bastante discutida no território e sociedade, no Eustáquio de Sene também a gente tem, no Fronteiras da Globalização, então uma coisa que eu percebi na prova também, tiraram, né, questões específicas da bibliografia de vocês, quer dizer, temos aí, né, o Elinha lá do Lute, com Território e Sociedade, no programa Prontar, né, que é disponibilizado na bibliografia de vocês em PDF, e também, né, questões do Eustáquio de Sene diretas, que mencionam diretamente o Eustáquio de Sena. Então, como eu falo sempre para vocês, é bom a gente ter, né, essa bibliografia, a gente pesquisar, além das aulas, né, dos slides que eu disponibilizo para vocês, a gente também o quê? Né? Consultar um pouco a bibliografia, porque ela sempre dá esse embasamento de que a gente precisa. Então, vamos lá. Muitos dos problemas que afligem as cidades, em suas diversas esferas e locais, não são especificamente urbanos, mas sim da sociedade. Coloque F, verdadeiro ou falso, nas afirmativas abaixo, com relação às desigualdades, desigualdades geradas por essa migração desordenada, por esse crescimento desordenado das cidades e a segregação socioespacial das cidades, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta. Então, vamos à primeira aqui. Historicamente, a ocupação do solo urbano levou grande parte da população mais pobre para o centro. Não, a população mais pobre foi para onde? Para a periferia, para as áreas periféricas, sempre afastado do centro, sempre afastado das áreas mais nobres. Resultado da ação dos responsáveis pelo planejamento urbano, que, via de regra, priorizaram a questão da habitação para a população de menor poder aquisitivo. Tudo que a gente não encontra nos grandes centros urbanos, né? Tudo que não há um planejamento para receber essa população, não há um programa de governo, principalmente, né, nos países em desenvolvimento, quer dizer, então, os governos não priorizam a questão da habitação. Então, as pessoas vão procurar o quê? Áreas menos nobres, áreas em que elas possam, né, construir alguma coisa, então pagar o aluguel de alguma coisa ou comprar alguma coisa, sempre nas áreas mais afastadas, nunca nas áreas centrais dos grandes centros urbanos. Então, essa está falsa. A fragmentação do espaço das cidades, então aqui já está dizendo o quê? A cidade é um espaço fragmentado. O que, que significa um espaço fragmentado? Um espaço que separa, né, a população pobre, a população rica, lugares em que, né, há uma população mais rica, concentrada, então é mais bem servida de serviços públicos, mais bem servida de infraestrutura, diferentemente, por exemplo, das periferias, em que a maior parte dos problemas acontecem. Então, a fragmentação do espaço das cidades, quase sempre associada a um intenso crescimento urbano, aquele crescimento urbano acelerado, que cria essa fragmentação das cidades, impede os habitantes de vivenciar a cidade como um todo. Sim, né? Existem partes, cada parcela da população tem os seus espaços, e, obviamente, os espaços mais ricos são aqueles mais bem servidos de infraestrutura. Os locais de moradia, trabalho ou estudo ou lazer tendem a não ser coincidentes, o que provoca grandes deslocamentos e o aumento dos congestionamentos. Pelo fato, né, de a população mais pobre morar, né, nas periferias, então elas levam o quê? Muito mais tempo, né, no deslocamento das suas casas para o seu trabalho, né, do deslocamento das suas casas para áreas de lazer. Então, a gente tem todo, né, o aumento dos congestionamentos, a chamada migração pendular, né, que demora, as pessoas levam bastante tempo para chegar a esses lugares. Então, essa é verdadeira. Tá? Então, tudo isso aí, a gente, né, foi bastante discutido nas aulas,
tá bem, de forma bem clara, na bibliografia, o Eustáquio de Sene, no Elinho Lab Lutz, Território e Sociedade, a gente tá sempre essa questão da fragmentação dos espaços urbanos, da segmentação dos espaços urbanos, da segregação dos espaços urbanos. Aí é o outro tema que fala a segregação socioespacial, tem como causa principal a diferença socioeconômica da ocupação espacial nos centros urbanos. Certíssimo. As consequências são de grande amplitude e repercutem na qualidade de vida dos moradores das grandes cidades. Sim, todas as grandes cidades existe essa segregação socioespacial, né? E a causa principal é essa diferença socioeconômica, essa diferença, né, vamos dizer assim, de uma diferença social, uma diferença econômica e uma diferença espacial também, na medida em que, né, os espaços, eles são reservados, alguns espaços são reservados principalmente às pessoas que têm melhor condição econômica, em detrimento de outras, né, que frequentam espaços menos nobres, espaços mais distantes. Essas sim são pessoas com menos, com menos renda, com menos capacidade, com menos, menos, como é que eu posso explicar? Com menos diferenciação, com menos capacidade de frequentar determinados lugares, pelo fato, né, de ter piores salários, ter empregos menos qualificados, ser uma mão de obra menos qualificada, com menos, anos de educação. Então, tudo isso gera essa diferença socioeconômica, consequentemente, gera uma diferença espacial também. Então, essa também é verdadeira. A criação de condomínios fechados, né, uma das características, as pessoas estão cada vez mais se fechando em condomínio, principalmente, né, as pessoas de classe mais alta, fugindo da violência, fugindo, né, do que elas chamam dessa segregação de espaços, né, menos nobres, de espaços onde você não tem saneamento básico, você tem que conviver diretamente com pessoas de camadas sociais mais baixas. Então, as pessoas estão, né, geralmente, morando nesses condomínios luxuosos, nesses condomínios fechados, e dentro desses condomínios elas encontram, né, lazer, compras, serviços, quer dizer, elas não precisam muito sair desses condomínios. E agora, muitas vezes, as pessoas trabalhando em home office, né, nas suas próprias casas, muitas vezes elas ficam dias restritas dentro desses condomínios, né? Então, isso gera cada vez mais uma segregação socioespacial. A criação de condomínios fechados, chamados de aglomerações subnormais. De forma alguma, né? As aglomerações subnormais são as submoradias, né? Os espaços, as comunidades, as favelas, essas sim são aglomerações subnormais, e não os condomínios fechados. Em áreas periféricas, né, muitas vezes não são em áreas periféricas, são em áreas nobres, né, das grandes cidades, visa evitar a especulação imobiliária. Muito pelo contrário, a especulação imobiliária está presente nesses condomínios cada vez mais pelos serviços que oferecem, pela segurança que oferecem, cada vez mais eles estão, né, com mais especulação imobiliária. Além disso, é uma solução tanto para o problema habitacional do Brasil, como a diminuição da fragmentação urbana, completamente falso, né? A gente sabe quanto os condomínios fechados aumentam a fragmentação urbana. Muitos bairros, ao perderem habitantes, sofrem com processos de deteriorização urbana, caso de algumas áreas do centro das grandes cidades, né? A gente viu isso, né, em várias cidades, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento também. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, né, a região nordeste dos Estados Unidos, principalmente a região de Detroit, passando por um problema de esvaziamento econômico por causa da saída de várias empresas automobilísticas. Então, o centro de Detroit, né, precisou sofrer uma série de reformas para mudar um pouco essa questão, né, da
da deteriorização urbana, do esvaziamento de atividades econômicas dentro desses centros urbanos. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos o caso do centro do Rio de Janeiro, que após a epidemia de Covid, teve um esvaziamento muito grande, então foi necessário o governo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, criar um programa de revitalização do centro da cidade, né, para que houvesse, por exemplo, né, incentivar moradias, e uma das formas, né, o centro da cidade do Rio de Janeiro é servido de serviços de transportes, né, de comércio, quer dizer, então, trazer gente para essa área é uma ótima solução, porque vai diminuir, por exemplo, o problema de transporte, vai diminuir, por exemplo, a migração pendular, porque as pessoas vão ficar mais próximas ao centro, mais próximo, mais bem servido, né, de meios de transporte, tem metrô, tem VLT, tem ônibus, quer dizer, então a prefeitura está criando todo um processo de revitalização do centro do Rio de Janeiro. Então, muitas prefeituras buscam recuperar áreas degradadas por meio de incentivos fiscais para atrair comerciantes, prestadores de serviços, além de moradores. Então, essa está verdadeira. Então, a resposta seria a alternativa bravo para essa resposta. Eu acho que foi uma questão tranquila, uma questão, né, não estava difícil, era só que a gente atentar para essas questões da segregação espacial, da fragmentação espacial, da migração desordenada, que a gente, né, acertaria tranquilamente essa questão. Vamos para a próxima pergunta. Né? A exportação de produtos agrícolas brasileiros enfrenta o protecionismo. Espera aí, só vou botar aqui a caneta. Enfrenta o protecionismo dos países. Então, a gente sabe que os países eles têm uma série de, né, criam uma série de protecionismos para os produtos que entram nos países ou, né, para proteger os produtores de seus países. Então, vamos lá. Enfrenta o protecionismo dos países mais ricos por meio de uma série de medidas aplicadas de forma isolada ou conjunta a fim de proteger os seus produtores. Essas medidas podem ser barreiras tarifárias, né, ou barreiras não tarifárias. Né? A gente tem né, uma forma de protecionismo econômico, a gente tem aí, né, botei aqui para vocês, né, nos meus slides das aulas, a gente fala bastante isso. As medidas protecionistas, elas podem ser subsídios, né? Por exemplo, quando o governo dá créditos aos seus agricultores, é uma das formas, por exemplo, de briga, né? Na, no G20 comercial, os países em desenvolvimento se sentiram, né, prejudicados pelos subsídios que principalmente os países mais ricos dão aos seus agricultores, aos seus produtores. Isso dificulta, por exemplo, os países exportadores de commodities, né, visto que nos países desenvolvidos, pelo fato de receberem subsídios, o produto fica mais competitivo e prejudica bastante as exportações dos países em desenvolvimento. Então, é uma forma de medidas protecionistas. Outra forma de medida protecionista são as barreiras alfandegárias, quer dizer, então, quando você torna o produto externo mais caro, né? Você cria barreiras tarifárias, você tarifa o produto que vem de fora e esse produto acaba se tornando mais caro. Então, são as barreiras alfandegárias, que são, né, medidas tarifárias. E as barreiras sanitárias e fitossanitárias, que protegem a saúde humana, animal, a sanidade vegetal, são o quê? Normas, controles que os países fazem para entradas de produtos agrícolas ou agropecuários, né, para quê? Para assegurar a qualidade e inocuidade dos alimentos. Então, uma forma, né, de medidas não tarifárias são as chamadas barreiras fitossanitárias. Então, aqui, nessa questão, ela estava bem clara, né? Uma medida o quê? Não tarifária. Estabelecimento de cotas de importação.
cotas de importação são barreiras sanitárias, né? São barreiras tarifárias, não são tarifárias, né? Ele quer o quê? A medida classificada como não tarifária. O embargo, né, tem um embargo econômico, também tem, você não é uma forma de barreira não tarifária, que, né, os produtos da agropecuária que correm o risco de contaminação. Então, não é um embargo. O embargo não é essa questão. É, né, uma medida protecionista, é a chamada barreira fitossanitária. Cláusulas ambientais também não, cláusulas trabalhistas muito menos. Então, essa também estava uma questão clara, uma questão direta, né, que são né, é uma medida que os países tomam e para evitar riscos de contaminação, eles criam essas barreiras fitossanitárias para produtos, né, agropecuários, advindos de países que eles acham que não tem assim, né, uma fiscalização muito grande, esses produtos podem trazer contaminação. Então, uma das medidas é criar essa barreira fitossanitária. Então, é uma questão bem simples também, que não teve bem direta, sem mistério nenhum. Outra questão também, né, em relação à energia primária no Brasil, a gente sabe o quanto o Brasil é um produtor, né, de fontes renováveis, nossa matriz energética, a nossa matriz elétrica, ela tem um contingente muito grande de fontes renováveis, né? Então, né, por mais que a gente, né, tenha aí um consumo grande de fontes não renováveis, as nossas matrizes elétricas e energéticas, elas têm um percentual muito grande de fontes renováveis. Então, assinale a opção que apresenta apenas fontes renováveis de energia. Uma questão bem direta, uma questão bem simples, né, que era só a gente saber, por exemplo, alfa, né? Petróleo e carvão mineral não são são fontes não renováveis, não são fontes renováveis, então não pode ser a alfa. Xisto betuminoso, a gente sabe, né, extrai petróleo, xisto betuminoso, Estados Unidos, um grande produtor de petróleo vindo do xisto betuminoso, então né, uma fonte não renovável, então não pode ser a Brava. Urânio, gás natural e energia elétrica. Gás natural, né, também não urânio também, quer dizer, então aqui só seria a energia hidrelétrica, uma fonte renovável. E a alternativa delta, né, energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis são exemplos de fontes renováveis de energia. Então, também outra questão muito simples, a alternativa delta, né? Então, não tinha a eco, por exemplo, gás natural, né? Não é um tipo de fonte renovável, tá? Então, essa aí é bem simples, né? Bem direta também, e eu acho que né, não teve grande mistério, era só o aluno saber, né, diferenciar fontes renováveis de fontes renováveis, que a gente já mata direto essa questão. Vamos para 19, né? Questão da Antártica tem papel essencial, sabia, né? A gente sabia que ia cair, estava todo mundo, eu já estava cantando essa pedra para os meus alunos, que ia cair uma questão sobre a Antártica. Tem papel essencial nos sistemas naturais, globais e regionais, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e condições de vida do globo, com destaque para o hemisfério sul. Sobre o sistema do Tratado da Antártica, o Tratado Antártico, e a presença brasileira na região, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Essa questão foi um copia e cola, né, daquele arquivo sobre o ProAntar, foi uma questão bastante direta. Essa primeira, por exemplo, por sua relativa proximidade com o continente antártico, é fundamental para o Brasil estudar a região antártica, origem de fenômenos naturais que atingem o território nacional, influenciam a agricultura, a pecuária e as atividades pesqueiras. A gente sabe o quanto, né,
os fenômenos naturais advindos da Antártica, as frentes frias, as correntes marítimas, né? Momentos ou não de mais de não de momentos de não derretimento das geleiras ou derretimento das geleiras, isso vai influenciar bastante, né, o nosso território, principalmente no que diz respeito às atividades pesqueiras, agricultura e pecuária. Isso estava, né, foi um copia e cola do texto do arquivo do Prontar. Está aqui, ó. A Antártica tem papel essencial nos sistemas naturais e globais regionais, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas, né, as chamadas frentes frias, né, que altera bastante o clima, altera bastante a temperatura no nosso país, influenciando o clima e condições de vida no globo, com destaque para o hemisfério sul. Aqui, ó, por sua relativa proximidade com o continente antártico, é fundamental para o Brasil estudar a região antártica, origem de fenômenos naturais que atingem o território nacional e influenciam a agricultura, pecuária e atividades pesqueiras. Copia e cola do, né, Programa Antártico Brasileiro. Portanto, essa questão aqui está corretíssima. Alternativa correta, alternativa alfa. As motivações estratégicas de ordem geográfica e econômica também foram fatores determinantes para que o Brasil aderisse ao Tratado da Antártica em 75 e desse início à implementação do Programa Antártico Brasileiro na década de 80. Então, o Brasil, a gente sabe, né, que o Brasil assinou o tratado em 75, depois, né, nós tornamos, em 1983, membros consultivos e implementamos o Programa Antártico Brasileiro a partir da década de 80. Simples, certíssima a questão. O instrumento direto do direito internacional que vigora desde os anos 60, o Protocolo de Madrid, regula, portanto, a atuação dos países e indivíduos na região antártica. Não, né? O Protocolo de Madrid não é dos anos 60, então é outro assunto aqui, ó, aprovado em 91. Então, o Protocolo de Madrid foi aprovado no ano de 91. Então, não tem, né, nada a ver com os anos 60. Então, essa alternativa aqui, a alternativa está errada. O Tratado da Antártica declarou a região antártica como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência, estipulou os princípios ambientais para o gerenciamento das atividades da região austral e proibiu as atividades de mineração. Não, né, não foi o Tratado da Antártica. O Tratado da Antártica ele entrou em vigor em 1959. Né? O que declarou a Antártica uma reserva natural não foi o Tratado da Antártica, foi o protocolo ao Tratado da Antártica. Esse sim, esse protocolo, né, que é dos anos 90, foi aprovado em 91 e entrou em vigor desde 98, declarou a Antártica como uma reserva natural. Então, foi o protocolo da Antártica e não o Tratado da Antártica. Por isso que essa questão ela está errada, ela está falsa, ela não está verdadeira. Tá? Então, aqui a gente tem que as alternativas 1 e 2 são as verdadeiras. Então, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Resposta, portanto, alfa. Né? Então, temos aí as questões do programa Antártico. Vamos, então, à 20ª questão, né? Uma questão sobre globalização, o destaque de Sene, direto, né? Uma questão bastante simples, sobre capital produtivo e capital especulativo, advindos, né, dessa globalização, dessa mundialização do capitalismo que a gente teve, né, um grande aumento do fluxo de pessoas, fluxo de capital, fluxo de mercadorias, fluxo de serviços propiciados por essa tecnologia, por essa automação, por essa informatização, por esse desenvolvimento de redes materiais e redes imateriais, que eu sempre falo para vocês. Então, esse desenvolvimento
de redes materiais e imateriais gerou o quê? Esse fluxo de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, especialmente de informações. Quer dizer, então foi, né, o mundo se transformando numa aldeia global, mas a gente sabe o quanto essa globalização, ela é o quê? Ela é perversa, né? Segundo Milton Santos, é uma globalização perversa, por quê? Porque ela não atinge a todos, né? Ela cria barreiras, ela cria xenofobia, ela cria desemprego estrutural. Então, é uma globalização, né, que perversa nesse sentido. Ela não, né, por mais que ela está no mundo inteiro, ela mundializa o capitalismo, mas ela é perversa porque nem todos têm, né, têm condições de ter acesso a essas informações. E muitas vezes também, quando essas informações chegam a determinados lugares, elas são o quê? Elas são censuradas, elas são, né, elas são impedidas de circular livremente, ela sofre censura, ela sofre, né, ela é colocada de acordo com interesses de países, de grupos sociais, de partidos políticos, de movimentos sociais. Então, por isso que a gente tem esse lado perverso da globalização também. Então, de acordo com o Eustáquio de Seni, a gente tem aí, ó, a invasão mais típica, eu tirei, né, do Eustáquio de Sena, eu falo sempre disso em aula, a invasão mais típica da globalização é a dos capitais especulativos, né, pois se movimentam com grande rapidez pelo sistema financeiro mundial conectado online. E, né, eles se movimentam com rapidez porque, ao sinal de qualquer crise em determinado mercado, ele foge para outro mercado em que ele possa ter lucro, que a gente sabe que, né, o objetivo do capitalismo é sempre o lucro, capital produtivo, capital especulativo visa ao lucro. O capital especulativo de uma maneira muito mais rápida. O capital produtivo, ele já é mais lento, né? Ele já é mais é, né, são investimentos de longo prazo, o capital produtivo. Então, a gente não tem aí essa rapidez do capital especulativo, porque o capital produtivo é um capital de longo prazo, né? Só a gente está aí no Eustáquio de Sene, né? Essa questão ela foi toda tirada do Eustáquio de Sene. Então, vamos ver aí a alternativa incorreta com relação ao que, né, o texto está pedindo. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias conectam pessoas e mercados em todo o mundo, também ampliam as desigualdades entre povos e territórios. É aquele lado perverso da globalização, pois há países cuja infraestrutura de telecomunicações é insuficiente e a renda da maioria da população é muito baixa, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, nos países africanos, eles não têm acesso a essas novas tecnologias. O índice de informatização das pessoas é muito baixo. O acesso à tecnologia nesses países é muito baixo. Por quê? Porque a renda da população é baixa e esses países não têm telecomunicações, né, um sistema de telecomunicações abrangente, uma infraestrutura para receber toda essa tecnologia. Então, essa está correta. Na era da informação, as redes sociais como WhatsApp e Instagram e os serviços de videoconferências como Webex e Google Meet exercem um papel muito importante ao conectar pessoas ao redor do mundo, diminuindo as distâncias, né? O mundo se transformando numa aldeia global, a informação chegando instantaneamente a todo mundo. A Primavera Árabe é um potencial exemplo do uso de redes sociais. A gente sabe que os jovens, né, eles marcaram os encontros para protestar contra a falta de liberdade, contra a falta de condições econômicas, né, via, na época, Facebook e Twitter. Então, essa também está verdadeira. Então, essa não pode ser a alternativa errada. A informação quanto à sua finalidade pode não ser neutra e imparcial. Sim, ela pode ser bastante parcial até. Ela é selecionada, transmitida e interpretada segundo o ponto de vista e os interesses de países, empresas, partidos políticos e movimentos sociais. Também corretíssima, né? Avanços tecnológicos na informática permitem que os fluxos de capitais ocorram sem a necessidade física de dinheiro,
possibilitando um enorme crescimento do setor financeiro globalizado. Um exemplo disso é o uso do Pix para transferências bancárias. Sim, o Pix, o dinheiro plástico, né? Hoje a gente quase não tem a necessidade física do dinheiro. Então, essa também está corretíssima. Então, a gente sabe, né, que a resposta errada é a eco. A invasão mais típica da globalização não é a dos capitais produtivos, como diz o Eustáquio de Sene, é do capital especulativo e não do capital produtivo. Então, a resposta, né, só pode ser a alternativa eco, pois estes se movimentam com grande rapidez pelo sistema financeiro mundial conectado online. Esse tipo de capital é de alta fluidez e de baixo controle exercido por muitos governos. Então, a alternativa só poderia ser a alternativa eco. Vigésimo, né? Então, aqui tem as explicações das alternativas. Vamos para, né, a migração causada pela crise da Venezuela, que também é, né, uma característica da globalização, que é o quê? Né? As migrações, então, né, o aumento do fluxo de pessoas. Então, esse aumento do fluxo de pessoas, ele pode se dar via turismo, via, né, você se deslocar mais rapidamente por causa do desenvolvimento das redes materiais, mas você pode deslocar também porque, né, a globalização causa isso, problemas políticos, problemas econômicos, problemas de guerras civis. Então, né, há um grande deslocamento de pessoas. E a gente sabe o quanto, atualmente, o que a gente chama de migração sul-sul é importante. O caso da Venezuela é um desses, né, um país que estava em crise, uma crise política, uma crise econômica, causada por uma ditadura que levou o país a sofrer embargos de vários países, dos Estados Unidos, de países europeus. Então, né, a população estando com péssimas condições de vida, né, o que ela tende a fazer? Ela tende a migrar, e geralmente essa migração é para os lugares mais próximos. Né? Então, para onde foram os venezuelanos? Vieram para o Brasil, foram para a Colômbia. Né? E o Brasil, a fronteira do Brasil é Roraima. Então, quer dizer, essas pessoas foram para Roraima, foram, né, encheram as cidades, quer dizer, prejudicando a população do município, prejudicando, por exemplo, aumentando a população de rua, teve impacto, por exemplo, né, na questão de segurança, na questão de serviços da cidade, a quantidade de moradores de rua aumentou bastante, quer dizer, os subempregos aumentaram, a prostituição aumentou, quer dizer, então essa migração desordenada de venezuelano para o Brasil, né, gerou uma série de problemas, principalmente nas regiões fronteiriças, e Roraima, né, foi o destino da maioria dos venezuelanos que vieram para o Brasil. Tá? Então, vamos ver aí as opções. Segundo Adas, a crise política e econômica que atinge a Venezuela incentivou partes dos venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil via Boa Vista, Roraima, né, que era o estado limítrofe. Essa migração, as pessoas acabam migrando para os lugares mais próximos. Isso é uma característica, por exemplo, de países em guerra civil, de países que sofrem, né, problemas políticos. Então, as pessoas acabam se deslocando para os lugares, para os países mais próximos, o que caracteriza uma imigração, quer dizer, né? Então, as pessoas saem da Venezuela, atravessam a fronteira, chegam ao Brasil, então isso caracteriza, né, uma imigração, um fluxo de pessoas entre países. Sobre essa imigração de venezuelanos, é correto afirmar que esse movimento migratório pode ser classificado como êxodo intrarregional. Não. Né? Intrarregional, por exemplo, foi aquele êxodo que se deu da região Nordeste para a região Sudeste do Brasil, né? Quando a região Sudeste se industrializa. Então, quer dizer, os migrantes nordestinos vêm para a região Sudeste do Brasil, no chamado êxodo intrarregional, que é uma modalidade de movimentação de pessoas de áreas rurais
externas para regiões de países vizinhos em que há trabalho agrícola ou semiagrícola. Não, né? Geralmente são pessoas de áreas rurais que vão para os centros urbanos de regiões no mesmo país. Então, uma migração intrarregional é uma migração, né, entre regiões, né, ou então dentro de uma própria região. Por exemplo, quando a gente tem, né, uma migração, aqui não é nem, vou até tirar aqui, não é nem, né, eu estava falando de uma migração interregional. No caso aqui, do Nordeste para o Sudeste, não é uma migração intrarregional, é uma migração interregional. Tá? Uma migração intrarregional é dentro de uma própria região. Quando você, por exemplo, sai de uma cidade para outra, ou quando você sai de uma área rural para a cidade, dentro de uma mesma região. Não é interregional, é dentro de uma mesma região. Atualmente, por exemplo, nós temos o crescimento de cidades médias do interior. Então, as pessoas saem dos grandes centros urbanos, vão para o interior. Então, uma tendência atualmente é uma migração, um êxodo intrarregional. E não necessariamente são pessoas de áreas rurais externas, não, geralmente são, né, atualmente, essa migração intrarregional é uma migração que se dá entre pessoas de cidades grandes para cidades médias do interior. Tá? Então, áreas rurais externas não é uma migração intrarregional. Então, essa é errada. E no caso, por exemplo, dos migrantes nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a região sudeste, a gente chama de migração interregional. Tá? Como se trata de uma migração entre países, não pode ser um êxodo intrarregional, nem um êxodo interregional. É internacional, porque, né, é uma imigração que dá, as pessoas saem de um país e vêm para o outro. O ingresso desses imigrantes no Brasil segue a lógica de aumentar a mão de obra qualificada no país. Não, a maior parte desses imigrantes venezuelanos que chegam não é de mão de obra qualificada, é uma mão de obra não qualificada. E não contribui para a melhoria dos serviços prestados, muito pelo contrário, piora bastante os serviços em Boa Vista, porque há uma migração desordenada, né? Muitas pessoas chegando, acaba o quê? Prejudicando um pouco os serviços das cidades. Então, essa também está errada. Parte dos venezuelanos migraram para o Brasil a fim de inserir-se no mercado de trabalho, não necessariamente, né? Muitos ficaram desempregados, muitos viraram moradores de rua, porque, né, ficaram pedindo nas ruas porque não conseguiram inserção no mercado de trabalho. E também para buscar insumos básicos que faltavam em seu país. Sim, a Venezuela carece de insumos básicos, mas esse não era o motivo, né? O venezuelano não vinha para cá buscar insumos básicos, muito menos inserir-se no mercado de trabalho. Ele vinha porque estava buscando melhores condições de vida, saindo, né, de um lugar que não oferecia condições adequadas de vida para essas pessoas. Posteriormente, retornariam à Venezuela. Não, o problema ainda continua, porque a Venezuela sofre de um grande problema político, né, que é uma ditadura. Então, Nicolás Maduro, cada vez mais, tentando se perpetuar no poder. Então, não há uma possibilidade dessas pessoas que vêm retornarem enquanto continuar essa situação, né, enquanto continuar esse problema político e econômico na Venezuela. Então, essa está errada. As recentes migrações de venezuelanos para o Brasil não representam um significativo impacto no mercado de trabalho, representam um significativo mercado, que é muita gente chegando, isso altera, né, bastante o modus operandi dessa cidade, altera também a renda da população das cidades próximas à fronteira, devido ao pequeno número de imigrantes, não, devido ao grande número de imigrantes que se deslocou da Venezuela para o Brasil. Então, essa também é errada. Então, só pode ser a alternativa correta, a alternativa eco,
né? Os venezuelanos que ingressaram no Brasil se estabeleceram, em sua maioria, em Boa Vista, a maior cidade de Roraima, o que aumentou significativamente a população desse município, sim, aumentou bastante, impactando negativamente a segurança e os serviços da cidade. Resposta corretíssima, alternativa eco da questão 21. Questão 22. Essa questão também é uma questão simples, né? Durante a Guerra Fria, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, né, criou a expressão a cortina de ferro. Essa expressão referia-se, a gente sabe que a cortina de ferro, ela dividiu a Europa, né, em Europa Ocidental, a cortina de ferro, e Europa Oriental. A Europa Ocidental, os países capitalistas, né, e a Europa Oriental, os países comunistas. Tá? Então, né, comunismo, socialismo, né, então ficaram, né, que eram países que circularam na órbita da União Soviética. E aqui a gente tem, né, os Estados Unidos. Essa cortina de ferro, ela começou, né, esse termo foi criado após o quê? Após o Pacto de Varsóvia, né? Pacto de Varsóvia, que foi criado em 1955. Agora, por que que houve a criação do Pacto de Varsóvia? Então, a gente tem que voltar. É um período de Guerra Fria, a gente sabe, né? A guerra capitalismo-socialismo, essa guerra, né, que se intensificou após, né, a Segunda Guerra Mundial. Esse termo Guerra Fria ele surgiu no discurso do presidente Truman nos Estados Unidos em 1947. Né? A gente sabe que era uma tentativa de impedir a expansão do socialismo. Esses estremecimentos entre Estados Unidos e União Soviética chegaram a um auge muito grande no bloqueio a Berlim Oriental. Quer dizer, então a gente tem que voltar, né, um pouco a história para saber o quê? Que a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em áreas de ocupação. Então, nós tínhamos uma parte da Alemanha ficou com o Reino Unido, com os Estados Unidos e com a França, e outra parte da Alemanha ficou com a União Soviética. O mesmo aconteceu com a cidade de Berlim. A cidade de Berlim também foi dividida em 4 partes. Então, a capital, Berlim, né, foi dividida, uma parte de Berlim para o Reino Unido, para a França e para os Estados Unidos, e outra parte de Berlim para a União Soviética. Quando essa parte da Alemanha, né, que era uma zona de ocupação do Reino Unido, dos Estados Unidos e da França, passou a adotar o marco alemão, o que aconteceu? A União Soviética criou um bloqueio em torno de Berlim Ocidental para que nenhuma ajuda chegasse a Berlim Ocidental. Com isso, né, eu estou falando muito rapidamente, com isso, o que aconteceu? Né? Devido a esse bloqueio de Berlim, que durou de 1948 a 1949, né, os Estados Unidos, então, criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, essa foi a aliança, né, que os Estados Unidos, né, criou na Europa Ocidental. Aí, o que acontece? Após o bloqueio de Berlim, em 1949, essas 3 zonas de ocupação deram origem à Alemanha Ocidental. E a parte da União Soviética deu origem à Alemanha Oriental. Né? Quando a Alemanha Ocidental entrou para a OTAN em 1955, a União Soviética, então, cria o Pacto de Varsóvia, que é essa aliança militar entre os países que formavam a Europa Ocidental. Quando, né, Churchill cunhou esse termo cortina de ferro, ele estava se referindo aos países socialistas, aos países comunistas da Europa Oriental, como bem mostra aqui o nosso grande Eustáquio de Sena.
ele mostra, né, exatamente isso quando ele trata dessa questão da Guerra Fria, quando ele trata dessa questão da formação, né, da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Ele diz aqui, ó, durante a Guerra Fria, a cortina de ferro, expressão criada por Winston Churchill em, né, em 1955, que era o primeiro-ministro britânico, separava a Europa Ocidental da Oriental. Os países europeus orientais de regime comunista eram também conhecidos como países da cortina de ferro. Então, né, essa questão é óbvia. Né? A expressão referia-se o quê? Quando ele cunhou essa expressão cortina de ferro, como bem mostra o nosso Eustáquio de Sena, essa expressão referia-se aos países europeus orientais de regime comunista. Então, a resposta alternativa C. Última questão, né, uma questão que trata do NAFTA, outro, né, uma das características do processo de globalização é a criação de blocos econômicos. Então, né, o NAFTA, criado nos anos 90, né, o que acontece? Após a criação, quem forma o NAFTA primeiro? Né? São os Estados Unidos, o Canadá e o México. Após a criação do NAFTA, e o que é o NAFTA? O NAFTA uma parte elementar de um bloco econômico que cria o quê? Uma zona de livre comércio. A gente sabe que, né, para ser um bloco econômico, tem que ser pelo menos uma zona de livre comércio, que é o primeiro estágio. O segundo estágio é o que a gente chama de união aduaneira. O terceiro estágio é o mercado comum, e o quarto estágio é o que a gente chama União Monetária e Econômica, é o caso da União Europeia. Então, o NAFTA é uma zona de livre comércio, que abrange 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. O que acontece? Após a criação do NAFTA, a economia do México e dos Estados Unidos ficaram muito dependentes, né? A economia do Canadá e do México, elas ficaram muito dependentes da economia dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, mais de 80% das exportações do Canadá e do México vão para os Estados Unidos. É muita coisa, né? Então, a gente sabe que após a criação do NAFTA, como o NAFTA virou uma zona de livre comércio, por exemplo, a economia mexicana recebeu muitas empresas oriundas do Nordeste dos Estados Unidos, que foram para o México por quê? Por causa da mão de obra mais barata. Foram para o México porque receberam incentivos fiscais. Então, essas empresas, geralmente empresas maquiladoras, né, se instalaram no México, quase na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, houve um grande crescimento industrial do México, mas isso também o quê? Acabou com muitas empresas mexicanas que não tinham como competir com essas empresas que chegaram, né, com uma tecnologia muito mais avançada e acabaram prejudicando muitos setores econômicos do México. Então, setores, né, mais que disputavam mais com os Estados Unidos, o setor agrícola mexicano praticamente, né, não conseguiu competir com o setor agrícola dos Estados Unidos, mais competitivo, mais produtivo, que recebia subsídios do governo dos Estados Unidos. Então, a economia do México e dos Estados Unidos, né, passaram a depender muito, a economia do México e do Canadá passaram a depender muito da economia dos Estados Unidos. Então, isso foi um grande problema, porque qualquer crise que afetasse os Estados Unidos afetaria também tanto a economia do Canadá como a economia do México. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a crise subprime de 2008, né, que afetou bastante a economia do Canadá e do México. Então, sobre essa questão do NAFTA aí, vamos ver as alternativas. A criação do NAFTA teve como objetivo eliminar as tarifas alfandegárias nas relações comerciais do interior do bloco. Eliminar ou diminuir bastante. Por quê? Porque o NAFTA é uma zona de livre comércio. E definir uma tarifa externa comum. Não, tarifa externa comum é no segundo estágio, que é uma união aduaneira. Então, uma tarifa externa comum é o quê? Né? Impõe
uma tarifa externa para os países de fora do bloco. Por exemplo, o Mercosul é uma união aduaneira, então os produtos que vêm fora do Mercosul, chega aqui, tem que ter uma mesma tarifa de exportação para os países do Mercosul. Como o NAFTA não é uma união aduaneira, então não tem uma tarifa externa comum. Então essa está errada. Ao integrar o bloco, o México dinamizou a sua economia, o que diminuiu o fluxo de imigrantes em busca de melhores condições de vida e trabalho aos Estados Unidos. Não, pelo contrário, o fluxo de imigrantes aumenta sempre, né? Não é à toa que os Estados Unidos impõem uma série de barreiras para esses migrantes que vêm, né, que saem do México e vão para os Estados Unidos. E outra coisa, a economia mexicana não ficou tão dinâmica assim. Alguns setores, né, isso favoreceu a criação de empregos, mas a gente tem que pensar também o quanto a economia, as empresas mexicanas ficaram, né, prejudicadas por não terem como competir com essas empresas maquiladoras que chegaram dos Estados Unidos. Então, essa também é falsa. A criação do NAFTA também serviu também, além de fins econômicos, para questões regionais, como atenuar as desigualdades sociais e permitir a livre circulação de pessoas. Não, a livre circulação de pessoas é o terceiro estágio, que é o mercado comum. Então, não tem, né, essa questão aí da livre circulação. E não atenuou as desigualdades sociais, nem dentro do México e nem entre o México e os Estados Unidos. Tá? Então, isso também essa também está errada. A crise financeira originada nos Estados Unidos em 2008 foi muito prejudicial ao Canadá e ao México, devido à dependência econômica com relação aos Estados Unidos. Sim, né? Certíssimo. Inclusive, o Eustáquio de Sena, ele mostra isso. Aqui, ó. O Eustáquio de Sena está aqui, ó, na página 262. Com a crise financeira originada nos Estados Unidos, em 2008, essa dependência econômica foi muito prejudicial aos outros dois países, quer dizer, ao México e ao Canadá. Segundo o FMI, em 2009, o PIB mexicano encolheu 4,7% e o canadense 2,7%. Então, né, foi bastante prejudicial o NAFTA à economia tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. Tá? Então, essa é a resposta correta. A ECO não pode ser, com o NAFTA, milhares de indústrias montadoras, conhecidas como maquiladoras, se instalaram entre a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Não, entre a fronteira do México com os Estados Unidos. Né? Então, essa aí foi a última questão. Eu achei, então, a prova estava bem razoável, não estava uma prova difícil, né? Um aluno que se preparou, conseguiu, né, compreender aí os principais conceitos que estavam abordados, né, a gente conseguiu resolver essas questões, cara. Então, foi uma prova que eu achei uma prova bem tranquila. Tá bom, gente? Então é isso, ó, tá? Me despeço aqui de vocês, tá? Querendo aí, entre em contato comigo, professor Roberto Fass. Quem quiser se preparar aí para a prova de 2025, né? Só entrar em contato comigo, tá? Que a gente já vai começar o curso agora em final de novembro. Novembro agora, no mês que vem, a gente começa o curso preparatório para a prova do ano que vem. Tá bom, gente? Ó, um grande abraço para vocês aí. Espero que que tenham entendido, que tenham compreendido aí essas questões, tá? E quaisquer dúvidas que vocês tenham, é só me procurar, tá bom? Grande abraço para vocês aí. Até breve, né? A gente vai se vendo por aí, então. Tchau, tchau.